Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Prep Me Cast, o seu podcast para descomplicar o processo seletivo das faculdades internacionais. Eu sou a Stephanie Bonduc-Salem, fundadora da Prep Me e ex-aluna da Wharton School da UPenn. Hoje vamos falar de umas faculdades as mais icônicas do mundo, a NYU, a New York University, que foi fundada em 1831 por um grupo de nova-iorquinos liderados por Albert Gallatin, que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos sob Thomas Jefferson. A NYU é localizada no coração de Manhattan, no bairro de Greenwich Village. Com mais de 29 mil alunos de graduação e mais de 60 mil alunos de graduação e pós, mestrados, PhD, tudo junto, ela é a maior universidade privada de pesquisa do mundo. E o mais impressionante é que ela tem uma comunidade muito internacional. Mais de 25% dos alunos são estrangeiros, vindos de mais de 130 países. Então, como a gente vai focar aqui em alunos de graduação, eu vou focar bastante nas escolas de graduação que a NYU tem. Então, a NYU é composta por diversas escolas, sendo as principais para a graduação College of Arts and Sciences, que é o núcleo acadêmico da faculdade, a maioria dos alunos de graduação estão lá, né? A Stern School of Business, uma das escolas de negócios mais renomadas do país. Tisch School of Arts, referência mundial em cinema, teatro e artes performáticas. Existe também a Gallatin School of Individualized Studies, onde o aluno cria seu próprio curso, bem flexível, bem bacana. A Steinhardt, que é o foco em educação, em saúde, música e artes, de novo, interdisciplinar. E por último, a Tandon School of Engineering, que fica no Brooklyn, foco em engenharia. E existem até programas individualizados que você pode criar com Engineering e a Escola de Negócios, super flexível. Agora, em termos de admissão, a NYU é bastante competitiva. Para a classe de 2028, a taxa de aceitação foi cerca de 8%, com mais de 120 mil candidatos para a graduação. Isso foi um recorde na história de NYU. O SAT médio dos alunos admitidos gira em torno de 1.470, sendo que assim, a média mundial do SAT é 1.050, então é bem seletiva, a NYU é super seletiva. E outro ponto muito interessante é que a NYU tem vários campos globais. Então, você tem um campus em Xangai e outro em Abu Dhabi, além do de Nova York. Existem também centros acadêmicos ao redor do mundo, como em Florença, Paris, Tel Aviv, Buenos Aires, enfim. É muito bacana estudar em NYU, que você pode estudar em qualquer lugar que você queira, onde eles têm os centros acadêmicos ou campus. Além do Common App Essay, que é a redação principal, né, que a gente já falou sobre, a NYU exige mais uma redação. Antigamente era porque você quer estudar em NYU. Nos últimos 2 anos, porém, eles até postaram no site: a gente sabe porque a gente é demais, a gente quer saber porque você é demais. Então, a última redação foi como que você age como uma ponte entre comunidades, pessoas, áreas acadêmicas, onde o aluno pôde contar um pouco sobre ele, né? Sobre essa questão de criar pontes, que é muito importante para a NYU. E para contar um pouco agora sobre sua experiência lá, temos aqui um convidado mega especial, Mendel, meu marido, brasileiro, ex-aluno da Stern Business School e hoje profissional do mercado da educação. Mendel começou em consultoria e em seguida ingressou ao mundo das startups e já trabalha com isso há mais de 7 anos, né? Já ele vai ingressar no MBA em Columbia, então ele entende bastante sobre os processos de seleção, não só de graduação, mas pós também. E agora o Mendel vai contar um pouco sobre sua experiência em plena Nova York, em NYU, na Stern, e as oportunidades que ele teve lá. E, é claro, os perrengues também, né? Bem-vindo, Mendel. Obrigado. Acho que eu nunca escutei você falar tão bem de mim assim. Corrido. Mas vamos lá, vamos conversar sobre a NYU. Bora. E como que você foi escolher a NYU e a Stern, assim, foi algo que você sempre sonhou ou você prestou diretamente para lá sabendo que você queria, que era uma das suas primeiras opções?
Eu sempre quis estudar fora, desde muito cedo. As pessoas que eu mais admirava na minha vida estudaram fora. Então eu sabia que eu queria ir para fora. Eu não sabia para onde, nem fazer o quê. Então eu prestei para muita faculdade de liberal arts, assim, umas faculdades muito pequenas, Middlebury, Baldwin, eu considerei Carleton, umas faculdades super... Completamente diferente de NYU. Nada a ver, só ver mato, vaquinha. Então, nada a ver, eu não tinha noção do que eu queria naquela época. Até faculdades como NYU, faculdades como... eu apliquei para boa parte das Ivies também. Faculdades USC, eu amei USC quando eu fui. Então, eu não tinha noção do que eu queria, mas eu sabia que eu queria ir para fora pela experiência de estudar fora. Menino mimado, né? Eu nunca lavei roupa, nunca tinha que pensar muito sobre comida. Meus pais sempre cuidaram de tudo em casa, então eu sabia que eu queria ir para fora para ter essa experiência, para crescer como pessoa. E eu apliquei para várias faculdades, que nem eu falei, e eu passei em NYU, passei em Middlebury, passei em outras liberal arts também. E eu lembro que na época foi muito difícil para mim escolher, porque justamente eu achava que o meu perfil ele era muito mais conectado com uma faculdade menor do que uma faculdade maior, que nem a NYU. Mas eu acabei sendo levado pelo prestígio, pelo fato de ser Nova York, né? Um voo direto. Você queria estudar em Nova York? Eu tive um pouco de pressão para ser Nova York por ser... mais fácil. O acesso, né? Mais fácil. Por ter pessoas conhecidas lá que poderiam me ajudar. Que eu acho que foi bem importante, assim, ter pessoas que eu conhecia em Nova York. Por ser um negócio que eu conhecia mais, né? Por ser um negócio mais certo. E no final, foi muito bom. A minha experiência, eu com certeza cresci muito. Eu acho que a NYU foi uma faculdade incrível para mim. Foi um processo muito difícil. Eu fui waitlisted. Então, que foi... Fila de espera. Sim. Que eu acho que tornou o processo ainda mais difícil para mim, mas eu vivi o processo inteiro, assim, todas as possibilidades eu vivi do processo de NYU. Então, enfim, falei bastante, mas é isso, eu não sabia o que eu queria, eu acabei parando em NYU e foi uma experiência muito bacana. E essa questão do seu processo todo, que foi difícil, que você foi waitlisted... o que você acha que ajudou no seu application e te prejudicou também? Boa, ótima pergunta, que eu acho que... Primeiro de tudo, eu não tive orientação, né? Eu fiz as coisas muito sozinho. Eu tive alguém que me ajudou a estudar para SAT, ACT, eu acabei fazendo ACT. Você lembra quando você tirou? 29. Tá. Então, não foi uma super nota, mas foi uma nota que era boa. Eu me lembro muito bem disso, eu acho que a média era de 26 na época. Sim. Eu tirei 29, a média de Stern... A média global era 26, eu tirei 29, a média de Stern eu acho que era 31, tá, 32. Então foi um pouco abaixo da média. Foi um pouco abaixo. Sim. E foi abaixo principalmente em matemática, que é algo que eles prezam bastante. Stern realmente valoriza muito a matemática. Então... E eu sabia que eu só queria ir pra NYU se fosse pra fazer Stern. Senão você não iria. Senão eu não iria. Se fosse pra fazer um curso mais generalista... eu ia preferir uma liberal arts que te dá mais espaço para isso, né? Te dá mais opções. Eu acho que ela era bem estruturada para alguém que não queria fazer nada, ou que queria fazer tudo, né? Não sabia o que queria fazer. E que iria lá e seria apresentado as diferentes matérias. Eu acho que o liberal arts é um ambiente que te acolhe muito nesse sentido, e eu acho que uma faculdade tão grande como a NYU, com a cabeça de 18 anos que eu tinha na época, não me daria tanta estrutura quanto uma liberal arts para isso. Então eu sabia que tinha que ser Stern. E eu só iria para NYU para Stern, então eu só apliquei para Stern. Eu acho que se eu tivesse aplicado para NYU como um todo, eu provavelmente teria passado direto. College, você acha? College of Arts and Sciences? Eu acho que eu teria passado direto e eu nem teria cogitado ir para Stern. Entendi. Então, enfim, foi uma experiência única, porque eu apliquei só para Stern. Em NYU você pode aplicar para Stern e para outras faculdades, né? Você faz uma lista. Sim. E eu quis só Stern, eu acabei waitlisted. E na época eu lembro de entrar em vários blogs, daí sim contratei alguém para me auxiliar, e ela falava, putz, o waitlist de Stern sai 5 pessoas por ano, 3 pessoas por ano. Mesmo. E eu falei, aqui eu não vou conseguir passar de jeito nenhum. Mas eu fui um dos 3, 4, 5, 6, sei lá quantos que passaram na minha sala, que deram sorte no waitlist.
Então, tudo isso para dizer que não é o fim do mundo ser waitlisted. Não mesmo. Eu acho que tem muitas opções. E eu acho que o que eu fiz muito bem no waitlist, que eu não fiz durante o processo de admissão, foi realmente entrar no beabá, no detalhe e fazer o beabá do que Stern procura nos seus alunos. E o que Stern procura nos seus alunos? Eu acho que Stern quer... E daí a mesma coisa para a NYU como um todo. A NYU quer um corpo estudantil diverso, então eles querem experiências diversas. Uhum. Eu trazia isso por ser um aluno internacional, né, vindo do Brasil, isso já conta para alguma coisa. Uhum. Mas eu também fiz muita questão de, ao máximo, tentar trazer as diferentes experiências, o que podia me diferenciar de outros alunos como eu. Então, eu trouxe a questão do esporte, eu trouxe a questão da religião, que era algo bem único para mim. E eu tentei mostrar como que essas diferentes facetas, né? A minha composição familiar é um pouco diferente, sou muito mais novo que meus irmãos. Então, eu tentei, ao máximo, trazer essas diferentes experiências, o que me faz único. E lá atrás, antes mesmo de o S ser sobre pontes, eu escrevi como que eu era uma ponte entre gerações. Isso no Common App. Uma legal. ponte entre gerações, uma ponte entre diferentes interesses, uma ponte entre culturas e tudo mais. E eu acho que isso me ajudou muito para eu chegar no waitlist. Uma vez que eu estava no waitlist, eu comecei a falar sobre coisas pré-profissionais ou sobre carreira, sobre as minhas ambições, que eu acho que é um pouco do que Stern, em particular, está buscando. Ele quer pessoas ambiciosas. Eles valorizam muito um negócio que eles chamam de emotional EQ, né? Que é o IQ, só que para emotional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Era esse o termo. E então eu falei bastante da minha ambição do mundo de negócios e também da inteligência emocional e como que eu trazia isso para o meu dia a dia, que é algo que eles buscam bastante. Legal. E você falou um pouco dessa questão pré-profissional. Hoje em dia, obviamente, te conheço super bem. Você é uma pessoa que tem interesses diversos. Você gosta de ler, você gosta das artes, você gosta de religião, não só, né, de negócios. E como que você pôde explorar isso em NYU e Stern no geral? Você acha que você ficou mais limitado para administração? Ou você pôde explorar outras áreas? Como foi sua vida acadêmica lá? Eu acho que ter um pre-professional track, né? Eu acho que te dá uma direção, mas a NYU faz muita questão de abrir bastante portas para você explorar coisas diferentes. E não só no currículo, o negócio que você falou no começo dos diferentes campos, eu aproveitei muito isso. Eu acho que o meu semestre mais bacana na faculdade foi em Israel, foi em Tel Aviv, quando eu estudei. Qual semestre você fez? Você lembra? Eu fiz junior year. Tá, então no primeiro semestre do terceiro ano. Por aí, acho que foi por aí. Então, eles abrem muitas portas para você explorar bastante coisas, bastante matérias, bastante culturas diferentes. Tisch, por exemplo, que é uma das faculdades mais renomadas de arte, de cinema. Martin Scorsese fez lá. Quando eu estava lá, Carly Kloss fez. Então, tem muita... E os gêmeos, os Sprouse. Os Sprouse Brothers. Eles fizeram, né? É uma faculdade bem bacana para isso. E é um exemplo de como que a NYU está sempre tentando abrir portas para você explorar coisas diferentes. Porque as pessoas em Tisch, por exemplo, tinham ingressos de graça para teatro, para cinema, para garantir que essas crianças, que obviamente eram muito talentosas, que elas continuassem explorando coisas novas e se expondo a coisas novas, mesmo que dentro do campus ali, dentro de Nova York, aproveitar Nova York para explorar coisas novas, que é algo que a NYU valoriza também muito, né? Você está em Nova York, o que você vai fazer em Nova York que vai te dar uma experiência diferente, que vai te engrandecer de alguma forma? Tudo isso para dizer que NYU e Stern abrem muitas portas. Stern tem um currículo core, assim como o Wharton, é muito parecido nesse sentido. É muito parecido mesmo. E onde eu tive que estudar ciência, onde eu tive que estudar história, eu tive que estudar inglês, que não tem nada a ver com o que eu fiz depois de administração, minhas concentrações lá. E não só isso, por ser uma faculdade muito grande, com uma diversidade de cursos e matérias, eles te incentivam a fazer cursos nada a ver. Então, por exemplo, eu fiz cinema israelense,
Lá em Tel Aviv ou você fez em Nova York mesmo? Esse eu fiz em Tel Aviv. Eu fiz cinema israelense e hebraico em Tel Aviv. Em Nova York eu fiz violência religiosa, um curso sobre violência religiosa, a história da violência religiosa. Fiz um curso de história sobre hebreus, Israel, Legal. Comunidade judaica como um todo. Então, cursos que não tinham nada a ver com a minha formação, mas que a NYU incentivava e me como deu funciona a questão lá das concentrações? Você tocou um pouco nesse assunto. Obviamente, eu conheço um pouco de Wharton, onde eu fiz, mas em NYU, como que é? Assim, você escolhe, tem liberdade de escolher mais que uma? Quantas aulas são? É algo muito particular para Stern, né? Os outros currículos não necessariamente têm concentrações. Por exemplo, Gallatin tinha uma criança lá que estudava roxo. Gallatin é meio estranho, né? É. Você escolhe o que você quer. O curso dela era roxo, então ela estudava o efeito da cor nas pessoas, a química. Você sabe o que ela foi fazer depois? Não tenho noção. Foi trabalhar em galeria. De arte? De arte. Faz sentido. Trabalhou em galeria de arte. Faz sentido, ok. Mas, então, esse negócio de concentração é algo bem particular de Stern em si. Então, você faz o currículo core, né? Que a gente listou aqui algumas das áreas. Do que é necessário. Sim. E daí você começa a fazer as eletivas. Eu foquei em finanças e administração, management. São 16 créditos que você precisa fazer. E eu não lembro se tem uma aula foundational, né? Não sei. Uma aula básica que você precisa fazer, se ela conta ou não para esses 16 créditos. Legal. Mas são 4 ou 5 electives que você faz para chegar no seu concentration. E daí então você fez 2, assim. Eu fiz 2, eu fiz Finance and Management. E você sentia que os seus colegas também tinham assim, interesse em fazer vários concentrations, em explorar outras eletivas? Ou você acha que Stern era muito focado em finanças, essa questão pre-professional? É muito focado em finanças, é extremamente pre-professional, mas as pessoas tendem a usufruir dessas oportunidades que a NYU te dá. Então, por exemplo, quando eu tava lá, era muito da moda fazer computer science. Ainda é, né? Ainda é. Então, eu conheço 2 pessoas que fizeram um second major. Então, elas entraram em Stern, passaram em Stern, tudo em Stern, mas lá pelas tantas decidiram que queriam fazer computer science. Então, fizeram computer science, um second major inteiro. Nossa. Em CAS. E se formaram em 4 anos. Se formaram em 4 anos, estudaram muito mais que eu, obviamente, mas é super possível. Então, a NYU, ela te incentiva a fazer esse tipo de coisa, assim. O que muitas pessoas me perguntam, e que é super comum, se dá para transferir para Stern ou transferir para fora de Stern. Muita gente quer, né? Fala assim, passei para fazer real estate, né, no Steinhardt, no SPS, né? E quero transferir para Stern. Eu sempre falo que é difícil. É um mito? Não. É extremamente difícil. São pouquíssimas as pessoas que conseguem, mas é algo que a NYU, ela tem pronto para você, assim. Então, para dentro de Stern é um pouco difícil, para dentro de Tisch é extremamente, ainda mais difícil. Tisch, desde quando eu estudei lá, tinha admissions muito mais complicados do que Stern. Precisa de audition. E é baixíssimo o acceptance rate. Eu acho que na minha época, Stern tinha 8% de acceptance rate. Agora tá mais para 4%. Bem, você falou que tá em 7, 8%? 7, 8% geral, né? Na minha época era 30%. Tá ficando cada vez mais Stern difícil. era 8% e Tisch era 4%. Uau. Então, é que eles não estão divulgando agora, né, números específicos. Houve um vazamento de dados. Era meio rádio peão também na nossa época. Stern sempre divulgou o acceptance rate particular de Stern. Mas Tisch era por meio do rádio peão que a gente ficava sabendo dessas coisas. Mas, enfim, eu acho que essas 2 escolas são mais difíceis de entrar a partir de internal transfers, né? Mas é super possível. Eu conheço várias pessoas que fizeram no meu ano, 5, 6 pessoas que fizeram no meu ano, que eu conheci pessoalmente. E dentro de NYU, de CAS para Gallatin, de Gallatin para SPS, o que quer que seja, é muito mais simples. E as pessoas fazem com certa frequência também. E, assim, obviamente a NYU está espalhada por Nova York e não tem aquele campus fechado, né?
Como foi para você morar, assim, no coração de Nova York, tá num campus urbano, né? Você acha que atendeu às suas expectativas de uma faculdade nos Estados Unidos? Ou faltou, assim, deixou a desejar? Como que foi? Eu acho que vai muito de perfil, do perfil da pessoa mesmo. Eu gostei muito da minha experiência. Eu tive a imensa sorte de morar nos dorms no primeiro ano. Eu acho que isso fez muita diferença para mim. Não é todo mundo que consegue? Brasileiro, principalmente, eu acho que tem um pouco de resistência quanto a Os dorms, dorms? assim. Eu sinto também. É, Mas é ma- bom, né, ma- morar o primeiro ano. Faz toda a diferença. Você acaba conhecendo pessoas, porque a NYU tem isso, né? É um campus muito aberto. Então você não tem a estrutura, você não é forçado a conviver tanto com as pessoas. Você pode ir pra aula e ir pra casa e você não fala com ninguém. Sim. Diferente de... Eu visitei UVA, né? UVA tem jogo de futebol americano, vai todo mundo pro jogo de futebol americano. Tem festa na frat, vai todo mundo pra festa na frat. É uma convivência muito intensa dentro do campus, as coisas são muito juntas. E a NYU, quando eles falam que it is what you make of it, é o que você faz, é muito verdade, porque você pode ser a pessoa que vai pra aula e vai embora e não fala com ninguém. Você pode ser a pessoa que participa de todos os clubes, de tudo, e acaba tendo essa frequência de contato com seus colegas, ou você pode ser a pessoa que vai interagir com pessoas de Parsons, que vai interagir com pessoas de Pace. De outras faculdades de Nova York. Exato, assim. da região ali, que é super comum. Então, para mim, essa experiência, primeiro de tudo, eu tive muita sorte de morar no dorm e fazer amigos ali. Os amigos que eu carreguei para toda a faculdade eram do meu andar, pessoas que moravam do meu lado, que eu consegui conhecer assim. E daí eu também tive sorte de conhecer pessoas em outras faculdades em Nova York que eu passei muito tempo com também. Legal. De Parsons e tudo mais. E mais brasileiros ou pessoal do mundo todo? Mais brasileiros, Tá. mas tinha gente do mundo todo também. Que que nem você falou, né? Tem essa questão internacional. Seu semestre em Tel Aviv, você falou que foi incrível. Os alunos podem fazer mais de um semestre fora? Podem. Tem muitos cursos, muitos programas que te obrigam a fazer pelo menos um semestre. Tá. Quando eu estava em Tel Aviv, eu conheci uma menina que ela se apaixonou por um israelense e ela não queria voltar para Nova York. Então, ela fez os últimos 2 anos em Tel Aviv, ela deu um jeito. Uau. Acho que passou um semestre em Londres, que era mais perto de Israel. Mas ela ficou, assim, um período muito extenso estudando abroad, né? Sim. E ela conseguiu se formar e deu tudo certo pra ela. Casou com esse moço. Nossa, deu certo. Deu certo. Mora em Israel. E... Então, assim, eles flexibilizam, especialmente nesses campos satélites que são menorzinhos, eles te dão muita opção. Então, eu estava fazendo finanças, concentração em finanças. E eu precisava, porque sim, para me formar de um curso em finanças. Eles foram buscar uma professora que era a diretora da CVM israelense, né? Era uma pessoa lá do mundo de finanças, que dava aula em Jerusalém. Ela vinha todo dia para Tel Aviv. Só para você? Só para mim. Então, eles personalizam muito, eles querem te receber, eles são super abertos, principalmente nesses menorzinhos. Nossa, que incrível. É muito legal. Tel Aviv, Buenos Aires, são todos campos menores que as pessoas fazem de tudo para se adequar a você. Nossa, que incrível. E eu lembro que você sempre fala, né, da aula do Damodaran, que você fez aqui no Brasil, ele é super famoso, e você falou que ele era super acessível. Quer falar um pouco das aulas, das melhores aulas que você fez, dos professores que mais te tocaram? Boa. A NYU tem muito prêmio Nobel, assim como boa parte das top 50 americanas, e tem muito professor estrelinha, né? Então tem o Professor Galloway, tem o Rubini, né, que falava bastante da crise de 2008, ficou famoso com isso, entre outros lá. E esses estrelinhas, eles geralmente dão aula para mestrado só, para MBA. E eles não dão aula para undergraduate, para graduação. Mas o Damodaran, ele fazia questão de dar aula para graduação. E ele para quem não conhece, ele é o pai do valuation, né, do processo que se faz para colocar um valor nas empresas.
Então, ele é uma das pessoas mais famosas de NYU e ele fazia questão de dar aula para undergraduates. Ele era extremamente acessível. Ele fazia questão de dar office hours. Então, de se encontrar presencialmente com cada um dos alunos que quisesse. Você podia ir lá e estava com a porta aberta. A porta aberta. Ele que dava as notas, né? Que também que não bacana. é muito comum em faculdades muito grandes como a NYU. Sim. Geralmente é um assistente que ajuda nas notas. Sim. Então, ele em particular é uma pessoa assim incrível que foi muito carinhoso, assim. Então, a aula dele você recomenda? 100%, 100%. E essas aulas, né, de Stern, elas são abertas para alunos de outros colleges? São, e é super comum, assim. A aula do Damodaran, por exemplo, ela é uma aula um pouco mais concorrida, então eles dão preferência para os alunos de Stern, porque a gente precisava fazer essas aulas para se formar, né? Especialmente se você queria finanças e tal. Então, eles dão prioridade para quem precisa. É que nem o Wharton, né? Que nem o Penn, né? Eu fiz aula do Adam Grant e eles davam prioridade para quem estava concentrando em management. Sim. Né? Então, eu tive preferência por ser de finanças, mas Legal. Qualquer um pode fazer assim, pode ser que aulas concorridas não dê certo, mas era super comum, eu fiz uma de consultoria para projetos sociais. Que bacana. Era uma aula onde você você era pareado com um projeto social em Nova York e você prestava consultoria para esse projeto social, ajudava com as contas, com... Nossa, então bem prático mesmo. Super prático. Que é um negócio, dessas faculdades pré-profissionais é um negócio que elas prezam bastante, né? Você ser bem mão na massa e bem ambicioso, saber o que você quer ir atrás e tal. E nessa aula em particular de consultoria para programas sociais, tinha gente de todas as colleges, né? E, inclusive tem uma chamada The Silver School, que é de... Programas sociais. Programas sociais. Então, era um pouquinho de cada escola, foi muito bacana. E é comum, assim, as pessoas querem muito fazer as aulas de Stern porque elas são... Práticas. E existe a possibilidade de fazer um minor em Stern? Assim, se uma pessoa estiver fazendo College of Arts and Sciences ou Gallatin, não sei. Pode fazer um minor? Pode. Principalmente gente de Gallatin acaba fazendo bastante aula lá. Porque muitas vezes o que eles escolhem tem a ver com Stern. Mas, para além disso, muita gente faz minors que tem a ver com Stern. O mais comum é economia, que você pode fazer tanto em Stern quanto em Cass. Mas as pessoas fazem em Cass, os minors. Mas sim, enfim, as aulas de Stern são super abertas a outras escolas também. Interessante. E, você, assim, como foi a questão de participar de clubes, organizações? Você falou um pouco de quando você foi visitar a UVA, que todo mundo vai lá para os eventos, que tem os clubes, que tem esporte. Você sentiu isso, essa presença forte de clubes estudantis em Stern, em NYU geral? Você participou de algum? É super forte. Eu deveria ter participado mais, sinceramente. Porque eu acho que em NYU se torna ainda mais importante do que talvez numa faculdade que tem um campus, assim. Por quê? Porque é um ambiente onde você tem uma estrutura, né? Você tem alguma coisa que te apoia a conhecer pessoas com interesses parecidos. Então ajuda muito na parte social. No NYU não tem esportes. Tem esportes, não, né? Tem. É Division 3. Mas não é o auge, né, da experiência. Exato. As pessoas não vão muito, assim... Não é algo central para a faculdade. Sim. E a mesma coisa com Greek Life. Tem também, mas não é... A gente pode pegar as estatísticas depois, mas eu acho que é menos de 20% das pessoas que participam em Greek Life. Assim. Tá. Sim, faz sentido. Então, é algo que existe, mas é bem nas margens. A vida social tá lá em Nova York, né? Exato. As pessoas acabam saindo bastante na cidade mesmo. Então, eu acho que os clubes, eles são importantíssimos. Eu participei do clube brasileiro lá. Tipo o Brasa. O Brasa, eu escrevia pro Brasa, tudo. Legal. Então, esse foi o que eu mais participei. Eu dava uns pulinhos em outros clubes para conhecer pessoas, mas eu deveria ter engajado bem mais, eu acho que teria me facilitado muito a vida, assim. Sim, a questão social também, né? Total. E como é a questão de networking, empregabilidade, assim, imagino que por estar em Nova York, tem o centro, tem Wall Street e tudo mais, como que foi a questão de recruiting? Você ficou em Nova York depois? Boa, é uma das grandes vantagens de NYU estar em Nova York, então
não só para recruiting, mas para tudo, assim. Então, você tem acesso aos melhores restaurantes, cinemas, teatros, tudo. Tem tudo lá, museus. Então, a mesma coisa acontece com recruiting. Todas as empresas estão lá, elas estão sempre na escola. Então, vamos usar o exemplo de UVA. Enquanto um cara tem que viajar horas e horas para ir para Charlottesville, para ficar 2 horas falando com candidatos, Sim. e a NYU o cara pega um metrô e tá lá em 10 minutos. Então é super frequente essas visitas. E sempre são pessoas de alto escalão das empresas, né? Alto escalão não, mas são comitivas grandes, né? Eu acho que é mais isso. Mas é mais focado em finanças, consultoria ou tem de tudo? O pessoal em Stern, eles tendem a ir pra IB ou consultoria, assim. IB é mais frequente. Eu conheci algumas pessoas que fizeram contabilidade, tinha um track muito legal que era junto com o mestrado. Então, eu tinha algumas pessoas que escolheram fazer esse track de contabilidade. E EY, por exemplo, tem uma sala gigante em Stern que eles patrocinaram. PwC vinha bem forte também. Então, tem um pouquinho de contabilidade lá também, que as pessoas tendem a fazer. Mas a esmagadora maioria está concentrada em IB e consultoria. Ah, legal. Eu senti isso também quando eu estava em Wharton, né? Maioria é para IB em consultoria. Mas você depois, eventualmente, você voltou para o Brasil. Você acha que o nome de NYU, Stern, te ajudou a achar empregos aqui? Né? Ou você acha que só o fato que você estudou fora também já ajudou? Ou você acha que a NYU em si pesou? Eu acho que o meu primeiro emprego eu consegui exclusivamente porque eu fiz a NYU, assim, o Stern, né? O primeiro emprego aqui? Primeiro emprego. Tá. Primeiro estágio que me levou ao primeiro emprego. Então, Legal. eu consegui meu primeiro emprego na Kearney através de um e-mail que a Kearney me mandou. Então, eles me chamaram ativamente por conta do Brasa. Então, o Brasa tinha uma lista de alunos que estavam ali para se formar e que poderiam fazer um summer. Então, eles me mandaram um e-mail falando que o meu perfil interessava e me chamaram para uma entrevista. Eu fiz uma provinha, uma série de 3 entrevistas, se eu não me engano. Fiz o summer, daí fui contratado e voltei pro Brasil para a Kearney mesmo. Então, se eu não tivesse naquela lista do Brasa, eu acho que... Ou feito o Stern, né? Que foi o filtro que eles aplicaram, né? Business School, finanças e tal. Eu não teria conseguido o meu primeiro emprego, que daí me abriu portas para todos os outros empregos que eu tive a partir de então. Legal. E foi uma baita escola, assim. Incrível. E é muito interessante isso, né? Do networking, do nome, enfim. E essa questão também de business school é uma coisa muito pré-profissional, né? Não tem em todas as faculdades. Se você tivesse ido para Middlebury, né, ou Bowdoin, que são colleges menores, focados em liberal arts, talvez você não tivesse tido as mesmas oportunidades, né? Agora você está indo fazer MBA em Columbia, né? E eu acho que esse é um passo muito comum para quem fez liberal arts, né? Para quem não se formou em administração ou finanças, depois fazer um MBA. Por que você sentiu a necessidade de fazer um MBA mesmo com graduação em Stern? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que em questão de matéria mesmo, você olhando o currículo, é muito parecido, assim. É muito igual. E eu acho que eu precisava dar uma reiniciada na minha carreira, eu queria buscar algo diferente. Eu queria a oportunidade de morar fora de novo. Sentir isso de novo e ver para onde isso me levava. E eu acho que o networking ele é muito diferente uma vez que você acarretou alguns anos de experiência de trabalho. Assim, você conhece pessoas que também tiveram essa experiência, que são líderes em mercados diferentes e que podem abrir um pouco a tua cabeça para novas oportunidades. Então, eu acho que em questão de matéria, da parte acadêmica, eu acho que Stern mais do que me deu o que eu precisava. Assim, a bagagem necessária. Eu acho que é uma super faculdade. Com os melhores professores do mundo, mas eu queria tentar de novo, talvez dar uma guinada na carreira e conhecer pessoas semelhantes a mim e
em situações diferentes. Uma coisa que eu sempre falo aqui pros alunos, os que não sabem o que querem muito, eu super indico o liberal arts. Eu falo, não vão para faculdades pré-profissionais que eventualmente vocês sempre podem fazer um MBA, né? No meu caso, e no nosso caso, né? Os dois acabaram indo para business school, os dois não sabiam o que queriam e os dois acabaram indo para administração. Para mim foi muito bom, assim, eu acho que se eu voltasse atrás, talvez eu teria aproveitado mais as eletivas, feito mais aulas diferentes, né, em Penn. Não sei se você teria feito o mesmo em NYU, mas você concorda com essa sugestão de, se você não sabe o que você quer, aproveita essa cultura de liberal arts e depois, eventualmente, faça um MBA? Eu acho que é uma ótima sugestão. Eu acho que o ambiente liberal arts te dá bastante amplitude para você explorar coisas diferentes. Sim. E eu acho que você tem que utilizar bastante disso. Eu não acho que é esse negócio faz qualquer coisa, que eventualmente você vai... Não, eu acho que você tem que explorar, mas sempre pensando um pouco em que carreira seguir, o que você gosta, sempre pensando em qual que é o próximo passo. Então, sim, eu acho que usar bastante o liberal arts e aproveitar bastante das opções para entender o que você é bom, aonde você pode ter uma carreira de sucesso, e daí seguir e se especializando. E daí, caso você, lá pelas tantas, decida que de fato é finanças, você se especializa nisso por meio de um MBA mais tarde. Sim. Mas sempre tendo essa construção desde o início, desde o liberal arts, fazendo, por exemplo, economia ou alguma matéria que vai te dar uma bagagem maior. Uma bagagem para você impressionar, sim, o teu futuro employer. Legal. E, assim, agora falando para os alunos que estão prestando agora ou que querem prestar no futuro para NYU, para Stern, você tem alguma dica, algum conselho? Contrata a Esté. Eu acho que para mim fez muita falta ter alguém para me orientar. Eu fui muito perdido nesse processo. Apliquei para faculdades nada a ver, enfim. Foi realmente muito difícil para mim não ter nenhuma orientação. Eu teria me beneficiado muito de ter alguém para trocar ideia. Eu usei muito meu irmão, meus irmãos como um todo. Mas fez falta mesmo assim. Então, eu acho que ter orientação é super importante. Com isso, eu acho que você consegue realmente entrar no detalhe do que NYU ou Stern, e eu acho que são coisas diferentes, você aplicar para NYU, você aplicar para Stern, o que cada um deles procura. Eu acho que NYU é uma faculdade que preza muito pela diversidade de experiências, então você tentar ao máximo vender o fato que você é diferente do teu coleguinha, e por quê. Ela preza muito pela parte internacional, pelo fato de estar em Nova York, de você conseguir ao máximo maximizar as suas experiências por conta de estar numa cidade verdadeiramente global e que te dá diversidade de experiências. Então, usar ao máximo isso. E, por fim, pensar bastante no teu college, na tua estratégia, que de novo, foi algo que eu falei bastante, na tua estratégia em NYU. Então, você consegue aplicar para um college, colocar um outro de segunda opção, isso tudo importa bastante. Você consegue entrar por um college, eventualmente transferir para outro. Então, essa estratégia em NYU, entender o que cada college procura, é algo muito importante também, que eu teria feito diferente, eu não fui muito inteligente. E você foi visitar antes de prestar? Fui visitar, eu não gostei. Mentira! Então, isso é outra coisa. Eu odiei NYU na minha visita. E eu acho que isso é outro aprendizado, assim, as pessoas se impressionam muito pelas visitas. Sim. E a visita, ela é muito levada pelo teu guia, assim. E pelo dia, né? Pelo dia, pelo teu guia. Então, eu acho que eu não fui muito com a cara de quem tava me guiando na época. Era um dia cinzento, era frio. E você não consegue resumir 4 anos em uma hora, né? Hora. E não é todo mundo que consegue ir visitar também, né? Sim. Todas. E eu acho que eu também eu não me conhecia tão bem. Eu não sabia o que eu queria tanto, que também é super importante, porque para você tirar o máximo dessas visitas, você tem que procurar a coisa, né? Lógico. Você tem que saber o que você tá olhando, o que você tá curioso, qual aspecto da faculdade te interessa mais. E eu não sabia, então fui muito levado pelo guia, não gostei da visita, mas eu acho que é super importante.
tanto a visita quanto a pesquisa, e se conhecer também para saber exatamente o que vai te fazer feliz. Lógico. Tá ótimo. Obrigada, Mendel, por compartilhar tanto com a gente. Tenho certeza de quem está ouvindo agora está se sentindo mais preparada, inspirada para estar para NYU, para Stern, ou não, né? Depende muito do que você quer, né? E você, se você estiver ouvindo, não se esqueça de seguir a gente no Prep Me Cast, no Spotify, Instagram, YouTube. E esperamos vocês para o próximo episódio. Obrigada, Mendel. Obrigada, Samuca, equipe de produção. E até semana que vem. Beijos. Beijos.